Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero que você abra, por gentileza, sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Nós vamos ler juntos do versículo 1 até o versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e teremos a projeção aqui, se te facilitar. Mas, mesmo se você estiver com outra versão da Bíblia, acompanhe comigo, por gentileza. O texto sagrado diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele disse. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Eu quero pedir a gentileza de você repetir essa frase do final do versículo comigo. Se possível, diga comigo: não viram mais ninguém a não ser Jesus. Só mais uma vez: não viram mais ninguém a não ser Jesus. Verso 9 diz: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Meu Deus, nós oramos declarando dependência do Senhor, confiança na manifestação da Tua graça e na ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que, como diz a própria Escritura, penetra ao ponto não só de dividir alma e espírito, juntas e medulas, mas é apta para discernir os intentos do coração. Que ela exponha o que está dentro de nós e que ela também deposite dentro de nós um novo nível de compreensão e correspondência à Tua voz e aos Teus princípios. Que a Tua palavra, de fato, trabalhe em nós, não só aqui e agora, mas mesmo depois desta reunião. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que eu vou intitulá-la de Somente Jesus. Durante essa semana eu tive a oportunidade de falar numa conferência de líderes e, honestamente, por 3 meses eu estava orando porque essa foi uma palavra que Deus me deu para tratar com aquela liderança. Mas foi um assunto que mexeu tanto comigo ao longo desses 3 meses que eu acabei entendendo a importância de fazer uma versão não tão ministerial da mensagem como tivemos com os pastores, mas aplicar esses princípios para a nossa caminhada com Deus. Qual era o propósito dessa experiência aqui registrada? Para mim é evidente que ela não era algo exclusivo para Pedro, Tiago e João. Embora esses 3 dos 12 apóstolos estivessem com o Senhor e foram, nas palavras de Pedro, na sua 2ª epístola, no capítulo 1, foram testemunhas oculares da sua majestade por ocasião desse ocorrido, o Senhor Jesus fala para eles no versículo 9: não contem a experiência a ninguém até que. Então até que é o prazo de validade. O Senhor estava dizendo para eles: vocês vão guardar silêncio, vocês vão evitar falar do assunto até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: no momento certo, depois da minha ressurreição, tornem pública a experiência, contem para os outros. E dos 4 evangelhos, os 3 primeiros que chamamos os evangelhos sinóticos, eles têm uma construção dos relatos da vida de Jesus, dos seus ensinos, dos seus milagres, muito semelhante. Todos eles compartilham a experiência. Pedro, como eu disse, menciona na sua 2ª epístola aquilo que aconteceu, o que me faz de fato acreditar que os apóstolos usaram isso como parte do seu ensino. Não era apenas um comunicado de algo que aconteceu na vida deles ou no ministério de Jesus, mas era parte de um ensino. Então qual era o propósito da experiência? Antes de pensarmos no que Deus queria que aprendêssemos, é evidente que quando Jesus se transfigura, e o texto está dizendo: seu rosto resplandecia como o sol, suas roupas, verso 2, se tornaram brancas como a luz. Marcos capítulo 9 dá um detalhe um pouquinho
né, diferente, eu diria complementar, não diferente. Suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. Não é apenas a glória de Deus vista no rosto do Senhor Jesus. A Bíblia diz que suas vestes mudam, né? Aquela experiência que obviamente foi impactante tinha um propósito: glorificar a Cristo. Lá adiante, daqui a pouco leremos o texto de Pedro. O apóstolo Pedro, falando dessa experiência, diz que Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. O Evangelho de Lucas também registra que não apenas Moisés e Elias apareceram em glória, mas que eles viram a glória de Jesus. Portanto, o propósito dessa experiência era glorificar a Jesus. Embora os dois maiores ícones do Antigo Testamento, Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, tenham aparecido, no final, ninguém mais é visto a não ser Jesus. E é daí que eu quero tirar o tema da mensagem: somente Jesus. No final das contas, no frigir dos ovos, como diria a geração de meus pais, eu honestamente nunca entendi muito porque é que chegaram a usar essa expressão. O que de fato conta, o que resta, o que fica, o que tem importância é o Senhor Jesus. Essa mensagem ela tem um propósito: é resgatarmos com clareza e pontuarmos com clareza aquilo que deveria ser o tempo todo o centro do Evangelho: Cristo. O Evangelho, ele carrega na sua essência a centralidade de Cristo. No entanto, ao longo dos séculos, desde o início da igreja, nós temos visto alterações, mas talvez como nunca antes, nós temos o que eu tenho definido de um evangelho transgênico. O evangelho tem se tornado cada vez mais antropocêntrico, ou seja, o homem no centro e não o Senhor Jesus. E parte daquilo que nós podemos classificar de fundamento bíblico da nossa doutrina é o que eu quero classificar aqui como a proeminência de Cristo. Então, há alguns textos que eu particularmente recorro a eles na leitura, na meditação, leio em voz alta, fico confessando e declarando com uma certa frequência na minha vida, porque eles são muito pontuais em relação a isso. Eu gostaria de ler alguns desses textos com vocês. O primeiro deles está em Colossenses, no capítulo 1, e eu quero ler dos versos 16 a 18. A Bíblia diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Para ter a primazia em todas as coisas. Depois Efésios capítulo 1, de 20 a 23, falando sobre a ação de Deus, diz: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colocou tudo debaixo, todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Filipenses capítulo 2, de 9 a 11, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando olhamos a própria declaração de Jesus aos judeus em João 5,39, ele diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Na teologia nós definimos e classificamos isso como convergência bíblica. Tudo na Escritura converge na pessoa de Jesus. Não apenas porque elas profeticamente anunciavam de forma antecipada a sua vinda, a sua obra, mas elas convergem no sentido de apontar para Ele como centro, como a razão, como motivo de todas as coisas. Nele tudo subsiste. A Bíblia diz que tudo é dele, por meio dele, e no final das contas, como propósito, é para Ele. Ou seja, Ele é o centro de tudo e Ele tem a proeminência. E nós precisamos olhar para essas verdades e tratá-las de forma inegociável. O apóstolo Pedro, posteriormente, explicaria essa experiência,
que ele mesmo testemunhou com as seguintes palavras. 2 de Pedro, capítulo 1, de 16 a 19. Porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu glória e honra da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça no coração de vocês. Ele obviamente trata da obra de Deus como ainda não concluída, como não terminada, e ele está falando que até que o dia clareie, até que a estrela d'alva nasça no coração de cada um de nós, nós temos uma palavra profética, uma luz que brilha. Ela estabelece uma referência, e essa palavra é o próprio Cristo. Ele é o verbo, ele é o centro de todas as coisas. E nós precisamos voltar a esses fundamentos, porque tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, tem um propósito: glorificar a Jesus Cristo. A proeminência do Senhor Jesus em todas as coisas precisa ser compreendida e precisa ser destacada. E 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz assim: por isso também não cessamos de orar por vocês. Ter gente orando é ótimo. Ter gente do calibre do apóstolo Paulo orando, melhor ainda. Ter gente como Paulo dizendo que não cessa de orar, que está orando o tempo todo, nem se fale. Pelo que Paulo orava: não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. Eu e você precisamos corresponder com dignidade ao chamado do Evangelho. Paulo fala disso também em Filipenses 1:27, vivei de modo digno da vocação com que foste chamados. Mas ao mesmo tempo que é um imperativo nos chamando a isso, ele intercedia, que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder. Essa expressão para mim também merece destaque: cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ele dizia: eu estou aqui na luta, na peleja, em oração, em intercessão, clamando que todo o propósito de Deus se cumpra na vida de vocês, o propósito de bondade, a obra de fé. Por qual razão? Qual o motivo de tudo isso? Ele conclui com a seguinte expressão: a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês, e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. No final das contas, é tudo sobre ele. É tudo por causa dele. E eu e você precisamos de fato entender, isso não é assunto periférico na doutrina cristã. O cerne do Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus. E essa proeminência de Cristo, ela precisa ser destacada, ensinada, eu diria um pouquinho mais até. Ela precisa, na verdade, ser restaurada, porque nós temos perdido um pouco o foco. Eu quero, estabelecido esse fundamento, chamar a sua atenção para que a gente olhe para esse texto de Mateus 17 e procure entender um pouco mais essa mensagem. Eu quero começar aqui agora a avaliação do texto, depois de ter estabelecido, em primeiro lugar, o fundamento da proeminência de Cristo, com um questionamento: quem é mais importante? E obviamente, ao estabelecer esse pano de fundo doutrinário, a gente já está apontando para Jesus. Ao destacar o tema da mensagem, somente Jesus, eu já estou respondendo a pergunta antes da gente discutir um pouco mais o assunto. Quando Moisés e Elias, repito, são os maiores ícones no Antigo Testamento, aparecem, falam com Jesus, nós precisamos entender até por que eles apareceram e o que é que eles vieram conversar. Mas no final das contas não sobe mais ninguém. Quem brilha de forma diferenciada é o Senhor Jesus. E quem fica é o Senhor Jesus, porque tudo diz respeito a Ele. Então a pergunta é: quem é mais importante? Evidentemente, era o Senhor Jesus. Mas Pedro olha para Jesus e ele simplesmente nivela Jesus com Moisés e Elias. Ele está tratando Moisés e Elias diferente dele, de Tiago e João. É só você fazer a conta. Quem que está lá no monte? Jesus, Pedro, Tiago e João. Agora aparecem mais dois, Moisés e Elias. E Pedro diz assim: Senhor, eu posso fazer 3 tendas. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para o Senhor. Ou seja, vocês 3 merecem tenda. Nós 3, os mais fulambo aqui do grupo, ficamos no relento, sem tenda nenhuma. Então eles não estão se nivelando.
mas ele está dizendo, eles merecem tendas iguais às suas. Em outras palavras, eles estão no mesmo patamar que você. E é curioso quando a gente percebe essa conversa, porque quando alguém abre a boca para falar, ela acaba transbordando muito daquilo que acredita, daquilo que pensa, mesmo que ela não perceba. Você pode conhecer muito a respeito de uma pessoa, percebendo o que ela fala, o quanto fala, o porquê fala, o assunto que fala, enfim. Pedro está colocando algumas coisas para fora. Eu acho interessante, e daqui a pouco nós vamos enfatizar isso, que a palavra de Deus diz, no Evangelho de Marcos, não no texto que nós lemos, que Pedro não sabia o que falar. Mas de alguma forma ele começa a falar. E o que ele está falando revela muito do que ele pensa. Então, obviamente a gente não pode julgar as motivações de Pedro, porque nem a Bíblia é tão clara sobre isso. Então, não podemos simplesmente dizer com toda certeza o que pensou, o que não pensou. Mas deixe-me dizer para você qual é a leitura que eu faço olhando para um texto como esse. Se outras pessoas, como Moisés e Elias, merecem ser niveladas em termos de importância, de honra, de glória com o Senhor Jesus, ainda que eu digo, eu não estou entrando nesse pacote, estou apenas colocando outros. O que nós estamos fazendo, consciente ou inconscientemente, é criar uma jurisprudência, é abrir um precedente, para que daqui a pouco outros de nós também possamos ser nivelados. E algo que eu percebo ser perigoso quando falamos do coração humano é o que está lá em Jeremias, no capítulo 17. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que o homem muitas vezes está diante de caminhos que parecem ser de vida, porque eu acredito que muitas vezes nós nem conseguimos perceber o que realmente está no nosso coração, mas nós acabamos misturando na nossa carnalidade, na nossa imaturidade algumas coisas. E uma delas é que, eu diria, a questão não é se fazemos, é o quanto disso ainda tem nas nossas vidas, o quanto se manifesta desde o início e o como nós vamos sendo trabalhados ao longo do caminho. É que muitas vezes nós abraçamos o Evangelho, o próprio relacionamento com o Senhor, sempre interessados em algum nível de promoção pessoal, consciente ou inconscientemente. Em Marcos, no capítulo 10, nós temos o clássico relato dos versículos 35 a 37. A Bíblia diz assim, então se aproximaram dele Tiago e João, dele aqui é de Jesus, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eu não sei você, mas toda vez que alguém me diz assim, olha, eu quero te pedir uma coisa, mas eu não quero que você fale não, eu quero muito que você diga assim, e a pessoa fica insistindo com a concordância antes do pedido, eu já levanto um red flag, uma bandeira vermelha, um alerta dentro de mim. A pergunta é, por que essa pessoa, antes sequer apresentar a petição, precisa me convencer? E ele chega e diz, olha, nós vamos pedir, mas antes de pedir, a gente quer muito. Tipo, o senhor tem que dar atenção a isso. A Bíblia diz que Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos, coisa simples, que na sua glória nos assentemos uma à sua direita, outra à sua esquerda. É importante que a gente entenda a lente cultural. Eles até então não estão olhando para Jesus com o claro entendimento de que ele veio estabelecer primeiro um reino espiritual e só por ocasião da sua segunda vinda um reino espiritual. Jesus teria que explicar essas coisas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não adianta dizer ei-lo aqui, ei-lo lá, e diz o reino de Deus está dentro de vós. Jesus precisou calibrar toda a mentalidade deles, mas eles estavam esperando que Jesus simplesmente derrubasse o Império Romano, assumisse o controle do mundo, e basicamente eles estão dizendo, olha, nós não vamos concorrer com o seu lugar de governo. Isso aí quem tentou se deu mal, que foi o Satanás, foi lançado fora, então isso aí não. Mas o lugar à direita e o da esquerda, do lado do trono, ou seja, aquelas posições mais honrosas, que seria hoje tipo algo mais ou menos assim, ministro da Fazenda e do Planejamento, ele diz isso nós queremos que fique com a nossa família. O verso 41 diz qual foi a reação dos outros 10. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. E a pergunta é, por que ficarem indignados? Eu não acho que eles ficarem indignados dizendo é muita imaturidade, é muita carnalidade. Eles ficaram indignados porque todos eles também queriam sentar à direita e à esquerda. E na verdade, agora está aberta a disputa pelos lugares de honra entre toda aquela equipe. Porque muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós podemos estar buscando oportunidades de promoção pessoal. Embora o Evangelho
né? Eu não diria o evangelho, nós precisamos entender que mais do que o evangelho, o próprio Deus seja um Deus abençoador. Hebreus 11:6 diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso não é algo apenas que Ele faz. O que Ele faz é uma extensão do que Ele é. Então a Bíblia diz que Ele é galardoador. Eu não quero colocar aqui em xeque se existe ou não bênção, se existe ou não intervenções da parte de Deus. O problema é muitas vezes o filtro que eu e você carregamos. É o como nós lidamos com o próprio Deus, com o relacionamento com Ele. Porque muitas vezes Ele não é o fim, Ele é apenas o meio para que a gente, através dele, consiga o fim que a gente quer. Isso bagunça completamente a nossa relação com Ele. Então, ao olhar para isso, eu acredito que nós precisamos entender o próprio propósito da aparição de Moisés e Elias. Mateus e Marcos registram que eles falavam, ou seja, conversavam com Jesus. Mas é só o Evangelho de Lucas que registra o teor da conversa. Lucas capítulo 9, 30 e 31 diz assim: e eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. O propósito daquela conversa é justamente aquilo pelo qual Cristo veio a esse mundo e se fez homem. O seu sacrifício por nós, a morte na cruz. Existe naquele momento, seja orientação, seja esclarecimento, seja encorajamento. A Bíblia não é clara sobre o teor da conversa, mas ela aponta para aquilo que é o centro da obra de Deus, a própria morte e o sacrifício de Jesus. Apesar que a Bíblia diz que esses 2 apareceram em glória. Quem tem o rosto brilhando como o sol, quem tem as vestes brilhando de forma diferenciada é o Senhor Jesus. E o verso seguinte, Lucas 9:32 diz: Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. A percepção da glória de Jesus, ela é destacada, mas ainda assim nós vemos que Pedro está empolgado com Moisés e Elias. Aliás, Lucas, no capítulo 9, diz que a iniciativa de Pedro de dizer vamos fazer 3 tendas é quando os 2 já estavam começando a se distanciar. Tipo, não pode ir embora não. Esse negócio de ficar só Jesus, não, nós precisamos deles, nós precisamos do time completo, nós precisamos de toda a elite, essa gente famosa do Antigo Testamento aqui conosco. E de alguma forma nós precisamos entender que o valor da lei e dos profetas, que é o que Moisés e Elias representam, é justamente o fato de que eles sempre apontaram para o sacrifício de Cristo. Mateus 11, verso 13. Jesus diz: a lei e os profetas profetizaram até João. A partir de João Batista, o precursor de Cristo, quando tudo aquilo que Jesus veio fazer está para acontecer, a Bíblia diz: a lei e os profetas estavam apenas anunciando tudo o que passaria a se cumprir por meio dele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele não é apenas o criador, ele não é apenas o causador, ele é a razão de tudo. Tudo vem dele, é por meio dele, e no final das contas é para ele. E a ideia aqui de entender a importância de Cristo é o reconhecimento da centralidade dele. Mas muitas vezes nós acabamos misturando as coisas. Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus pode usar coisas, vamos falar assim, para tornar genérico, que vão promover Jesus. Mas nós nunca podemos dar a essas coisas o mesmo valor e importância que damos ao próprio Jesus. Então vamos falar o nosso meio carismático, pentecostal. Os dons são importantíssimos na promoção do Evangelho e de uma mensagem, que é qual? O senhorio de Jesus. Em 1 Coríntios 12, quando Paulo vai falar sobre os dons, ele diz: ninguém pode afirmar Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo abre o assunto da discussão dos dons, dizendo que o propósito é promover o senhorio de Cristo. Ele diz: se o incrédulo entrar no nosso meio e começarmos a profetizar, e os segredos do seu coração forem manifestos, a Bíblia diz que ele vai se prostrar com o rosto em terra, não dizendo: vocês são top pra caramba, vocês são crentes extraordinários. Mas a Bíblia diz que ele vai prostrar com o rosto em terra, reconhecendo que Deus está no meio de nós, porque a glória precisa ser sempre dele. Paulo diz em Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 18, e ali entrando no 19, ele diz: eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, a não ser daquelas que Cristo tem feito por intermédio de mim. E aí ele vai falar de sinais, prodígios e milagres. Agora observe, Paulo não está se apresentando dizendo eu sou o cara. Ele está falando daquilo que Cristo fez por meio de mim. Em outras palavras, quem fez foi Ele. A honra é dele, a glória é para Ele. E sabe, me perturba quando eu vejo pessoas apresentando testemunhos, são conduzidos de uma forma perigosa.
Quando eu cheguei na igreja tal, minha vida estava assim e ela mudou. Quase dá a entender que foi a igreja que fez aquilo. Ou antes de conhecer ministério tal, minha situação era essa, e depois como se fosse a pessoa, isso é bobagem. Nós não podemos dar aquilo que Deus usa e que deveria apontar para Cristo e honrá-lo e promovê-lo, o mesmo nível de importância. Quem está entendendo? Aliás, às vezes não é nem só o mesmo nível de importância, a gente valoriza a coisa em si e perde até o propósito pelo qual ela é dada. Então, os próprios apóstolos ali, os 3 que estavam com Jesus, eu não sei exatamente se Pedro e João abriram a boca, se concordaram, se Pedro simplesmente fala apenas por ele, mas não há nada que diga que eles sequer tenham contestado Pedro. Na hora que Elias e Moisés estão ameaçando sair, eu já começo a distanciar. Não, ninguém vai embora, nós vamos morar aqui, nós vamos ficar aqui. Esse é o lugar da glória de Deus, esse é o lugar onde nós queremos estar. E muitas vezes a gente acaba se perdendo. A igreja tinha uma ordem muito clara de Jesus. E diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? O Senhor diz: Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o avivamento veio na igreja de Jerusalém, ninguém foi a lugar nenhum. Ninguém saía de Jerusalém, os da Judeia vinham. Mas o evangelho não foi levado muito longe. E todo mundo está curtindo a glória e o avivamento da forma mais egoísta possível. Isso tudo é nosso. Isso tudo é para nós, nos foi dado, temos que usufruir. Chega um momento, Deus diz: não vão por bem, vão por mal. A perseguição vem sobre a igreja. Quando todo mundo começa a fugir da perseguição, o evangelho começa a ser pregado. Imagina Deus olhando lá de cima e dizendo: podia ter sido bem mais simples se vocês não fossem tão egoístas. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto Pedro está dizendo: queremos morar aqui, então logo eles descem no monte no dia seguinte. Tem uma multidão necessitada ao pé do monte. Tem um pai que traz um filho endemoniado, desesperado por ajuda. E só há um propósito para que eu e você possamos nos abastecer na presença de Deus: é descarregar isso na vida das pessoas e, no final das contas, promover os interesses de Cristo. Ele não queria alcançar apenas eu e você, Ele quer que mais gente seja alcançada. E Ele quer que em tudo isso que Ele fará em nós e na vida de muitos outros, o nome dEle receba glória, receba honra. Em Atos 19, nós temos um relato que fala de alguns filhos de Seva, eram exorcistas ambulantes. E ao lidarem com o demoniado, eles foram surpreendidos. Porque eles usam a seguinte expressão: nós vos esconjuramos, falando ali com os demônios, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu acho que eles viram mais ou menos a fórmula e disseram: vamos repetir. Jesus disse que em seu nome nós expulsaríamos demônios. Seguramente essa era a maneira que Paulo fazia, e agora eles vão repetir a fórmula: os esconjuramos em nome de Jesus a quem Paulo prega. A Bíblia diz que o demônio respondeu: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? E diz que o endemoniado salta neles, dá uma surra, um couro nos irmãos. A notícia se espalhou. Mas Atos 19, 17 termina dizendo assim: e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A Bíblia não diz que era o nome de Paulo, não diz que era o ministério de Paulo, porque no final das contas tudo diz respeito a ele. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós não podemos misturar o valor e a importância daquilo que serve a Cristo com o próprio Cristo. A Bíblia traz ensinos claros a respeito disso. E muitas vezes me preocupa a maneira como muitos de nós estamos tratando o evangelho sem a percepção da centralidade de Cristo. Nós tratamos Deus como um meio necessário para alcançar o que queremos. Ele tem virado para muitos de nós só o trampolim para que a gente chegue onde realmente quer. E quando isso não acontece? Por que muita gente perde a fé? Por que muita gente vira as costas para o Senhor? Pelo mesmo motivo da mulher de Jó. Quando de repente ela olha, as coisas já não estão mais do jeito que gostaria, ela fala para o seu marido: amaldiçoe seu Deus e morre. Tipo, ou ele dá o que a gente quer, ou a gente descarta ele. Porque o centro, e é isso que eu falo de um evangelho antropocêntrico, acaba sendo a gente e não ele. Ele está na periferia, ele está orbitando em torno da gente para agradar a gente o tempo todo. Essa é a mentalidade e filosofia de muitos. E essa é a razão pela qual, quando a pressão vem, muitos abrem mão. Agora, se você entendemos, espera aí, nós é que orbitamos em torno dele, ele é o centro de todas as coisas. Aí tem uma perspectiva diferente, e é com essa perspectiva que você vai entender orientações bíblicas, como Paulo escrevendo aos Coríntios e perguntando: vai um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? Paulo não questiona se o cara tinha ou não o direito de brigar por determinada questão, mas ele pergunta: vocês não entendem que isso é a vergonha para vocês? O mau testemunho dessa briga. A pergunta dele é: por que é que você não sofre a perda?
Tipo, abra mão do seu direito e promova a glória de Jesus em vez de vergonha por nome dele. Quando nós entendemos que ele é o centro, o comportamento muda, a conduta muda. Você consegue imaginar como seria a maioria dos nossos casamentos se Cristo de fato fosse o centro do entendimento da vida cristã e de relacionamento que nós temos com Deus? Então a gente procuraria viver exatamente o que ele falou. E se a sua filosofia de casamento incluir você dar outra face, e aqui não digo literalmente, porque espero que ninguém agrida a face do outro dentro, né, do casamento, andar a segunda milha, entregar a capa junto com a túnica. Você imagina se a gente vivesse uma disputa para viver o que Jesus ensinou, e se ele fosse o centro? Você acha que ia ter gente resmungando por aí, estou pensando em divorciar porque eu tenho o direito de ser feliz? E a minha pergunta é, como é que é? Você acha que vai ser feliz em rebeldia contra Deus, quebrando os princípios de Deus, atropelando o senhorio de Jesus, colocando ele fora? Foi assim que as coisas bagunçaram lá no Éden. O diabo vem e diz, o que Deus deu para vocês não está bom. E na verdade está escondendo ouro, ele está privando vocês de alegria e realização e dando crédito ao que o diabo diz em vez de Deus. A humanidade se desconecta dele em plena rebeldia, tira ele do centro. E nós colhemos os resultados disso até hoje. E você acredita que se a gente fizer a mesma coisa hoje nós vamos ter resultado diferente? É evidente que não. Se nós colocarmos o Senhor Jesus no centro e a gente disser é dele, é por ele, é por causa dele, as coisas vão ser diferentes. Eu tive uma conversa honesta essa semana, nessa conferência que eu mencionei para pastores. Eu honestamente, se é uma coisa que me aborrece é quando eu ouço gente dizer que o ministério é difícil e reclamar. E a minha pergunta para eles foi, em primeiro lugar, quem disse que seria fácil? Jesus diz em Mateus 10,16, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês estavam esperando o quê? Eu pergunto para eles. Ele diz, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Nós ainda temos o privilégio de viver numa nação que, pelo menos até agora, nós temos liberdade para pregar o evangelho. E se não tivéssemos? Então a nossa fidelidade seria comprometida, porque aí a gente não quer correr o risco, né, de ter que simplesmente sustentar a verdade, custe o que custar. Nós precisamos trazer novamente o Senhor Jesus para o centro. Atos capítulo 5, verso 41, fala dos apóstolos, eles se retiraram do sinédrio muito alegres. Se fosse só alegre, já ia bugar a cabeça de muita gente, mas a Bíblia diz muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E diz, é por causa do nome, o nome dele que merece ser honrado. Se nós fomos achados dignos de ser perseguidos por ele, alegria. Eles olhavam um para o outro dizendo que privilégio. Em Atos, no capítulo 20, no verso 24, Paulo diz, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O cara diz, minha vida não é importante, eu não estou atrás dos meus interesses. E se eu tiver que morrer, e se eu tiver que sofrer, e ele diz, o Espírito me assegura que de cidade em cidade, o que me aguarda são cadeias, são tribulações. Eu fico me perguntando, a maioria de nós não obedece à comissão de pregar nem com liberdade? Imagina se ele estivesse garantindo que ao obedecer a gente ainda ia ter problema. Aí que a gente não faria. Mas quando ele é o centro, as coisas mudam. A centralidade de Cristo tem sido roubada do evangelho contemporâneo. E eu diria, consequentemente, até daquilo que nós podemos chamar da visão de ministério. Onde está a nossa verdadeira alegria? Salmo 16:11, eu tenho batido muito nessa tecla ultimamente. Diz, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, e a sua destra há delícias perpetuamente, à sua direita. Não há nenhum lugar onde eu e você vamos encontrar tamanha alegria ou realização, a não ser nele. E muitas vezes nós temos usado Deus apenas como um meio para buscar alegria nas coisas que Ele poderia nos dar, em vez de buscar alegria nele. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, de 16 a 18, assim no dia de Cristo. Essa frase no dia de Cristo tem muito peso. Porque um dia cada um de nós estará diante do próprio Senhor, no tribunal de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5. E haverá prestação de contas, nós vamos ser recompensa de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Então, a maioria de nós deveria pensar, não na vida terrena, mas no investimento que fazemos da nossa vida aqui, em relação ao que teremos lá. E ele diz assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz, é todo o meu trabalho de pregar, de discipular, de exortar vocês, de lutar por uma fé sadia, para que vocês permaneçam na sã doutrina. E diz, diante do Senhor, vou me gloriar de que eu não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E diz, entretanto,
E esse entretanto agora ele vai considerar algo. Mesmo que eu seja oferecido como libação, sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. O que é ser oferecido como libação? Alguns sacrifícios do Antigo Testamento tinha uma oferta de libação, líquido era derramado sobre ele, era parte do processo. Então ele está dizendo, tem um sacrifício da fé de vocês, do serviço da fé que vocês têm, e eu sou o líquido que será derramado. A minha vida está sendo derramada para que vocês sejam aceitos diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou morrendo para mim, eu estou me dando. E ele diz, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou buscando alegria em defender meus interesses, minhas realizações, os meus sonhos. Ele diz, a alegria e a realização vem muito mais da gente abrir mão deles para se alinhar com a vontade de Deus do que qualquer outra coisa. Diante de Agripa, em Atos 26, 19, testemunhando, Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. E diz, meu Senhor me apareceu lá no início. Ele sinalizou qual era o chamado, o que Ele queria de mim. Eu não desobedeci, eu estou vivendo para Ele. Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele tem a primazia em todas as coisas. E a minha vida vai orbitar em torno dEle e da vontade dEle. Então ele diz, eu fico contente e me alegro com vocês. Diz assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Porque é impressionante como as pessoas podem ter dó de alguém. Outro dia um falou, pastor, que dó de você, que tem que se doar tanto ao ministério. Eu digo, que dó de mim. Você acha que um dia eu fui sorteado lá no céu para pagar o preço em nome de todos vocês, e Deus diz, vamos escolher alguns para azarar a vida deles e botar no ministério? Eu olhei para a pessoa e falei, dó de tu, que não entende a honra e o privilégio que é o chamado. Eu lembro de uma ocasião, outro dia, num desses jejuns prolongados, sentei com o pessoal, porque queria estar mesmo só para conversar. O povo ia estar compartilhando o reino de Deus, falando da palavra, testemunhando, né, compartilhando experiência. Eu estou lá no meio do bolo e um olha para mim e diz, que dó do senhor. Falei, dó porque o senhor não está comendo. Nesse dia eu não falei, eu só pensei, falei, dó de tu, que acha que realização é isso que está aí na sua frente, em vez de abrir mão dessas coisas por algo maior, por algo melhor. Sabe, nós precisamos passar a repensar, gente, o Evangelho e a forma correta de relacionar com o Senhor e devolver ao Evangelho a centralidade de Cristo. Quem está entendendo? Para terminar, eu quero chamar a sua atenção para algo aqui que para mim é muito importante nesse texto. Em Mateus 17, quando Pedro começa a falar, se o Senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O verso 5 diz assim, falava ele ainda, ou seja, Pedro não tinha terminado a fala nem o raciocínio. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Outra tradução diz, a ele ouvi. Traduzindo, Pedro, cala sua boca. Para de falar e ouça ele. Então, em terceiro e último lugar, eu quero fazer um outro questionamento. Segundo lugar, depois de falar da proeminência de Cristo, perguntamos quem é mais importante. O terceiro, um desdobramento disso é, quem está falando? Outro dia, um irmão me abordou em algum lugar. Eu não me lembro onde eu estava. Mas ele me abordou, ele estava emocionado. Falou, pastor, o senhor não tem noção do impacto que foi sua vida, na minha vida. Seus ensinos, mesmo à distância, me mudaram. E ele começa a testemunhar e eu, glória a Deus. Eu falo, olha, eu fico feliz que você esteja compartilhando, a glória dele. O incentivo para continuar é nosso. Mas pensa num cara que não parava de falar. Mas não parava de falar. Interessante que ele só falava dele e dele e dele. E quando finalmente terminou o tempo que ele conseguiu, eu não tinha podido falar absolutamente nada, coisa nenhuma para ele. E eu fiquei pensando, se eu sou tão importante na vida dele, por que é que não me deu a chance de falar nada? Nem para ajudar ele a continuar a crescer. E sabe, eu não estou contando isso para tentar apresentar a ideia de que eu acho, que eu preciso de reconhecimento, não é isso. Eu só fiquei pensando, por que a gente consegue empolgar, manter o discurso de que o outro é importante, mas não dar voz para quem a gente está dizendo que é importante? Eu fico pensando, Deus tendo que dizer, cala a boca, Pedro, deixa ele falar em vez de só você ficar falando. Porque Pedro assumiu o controle de tudo. Ou nós vamos fazer o seguinte, é tenda para um, é tenda para outro, já estava tudo planejado. Só que, Marcos capítulo 9, verso 6, diz assim, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. Se não sabe o que dizer, fecha a matraca.
Então ele não sabe o que dizer diante de tudo que está acontecendo, mas eu preciso falar. Agora, mesmo que ele não tinha um discurso pronto, planejado, na hora que ele abre a boca, Mateus 12:34, diz que a boca fala do que está cheio o coração. E você percebe ali um anseio de controle. E eu fico pensando, o que o Pedro fez foi insano, foi estúpido, para falar bem o português claro. Você consegue imaginar isso? Você tendo a oportunidade não só de estar com Jesus, carne e osso, mas agora a glória de Deus se manifesta. Moisés e Elias estão ali. Eu às vezes sento em algumas mesas com pastores experientes, gente que tem história, e eu penso, se eu abrir minha boca vai ser no fim, depois de ouvir todo mundo. Agora você está com Jesus, numa manifestação como essa, que não dá para olhá-lo como um comum, que talvez seja a ideia que eles pudessem ter no dia a dia. E ainda assim você não para de falar. E uma voz tem que vir do céu dizer, ouça ele. Eu fico pensando, Pedro, tu foi um vacilão. Mas é fácil a gente jogar pedra no Pedro. É fácil a gente jogar pedra em qualquer outra. A pergunta é, será que a nossa vida de oração não reflete exatamente o que Pedro fez? Isso estamos falando daqueles que oram, porque a maioria, vou dizer a maioria que pode ser injusto, muito crente nem orar ora. Mas dos que oram, será que a nossa vida de oração não é igual a de Pedro? A gente está lá e a gente fala, e fala, e fala, e fala, e fala, mas não ouve. E a gente diz para ele como a gente quer que sejam as coisas. Gente, eu comecei a examinar a minha vida de oração. E eu dediquei muito à oração no início do ministério. A maior parte do tempo eu orava para Deus fazer tudo que eu queria. Tudo que eu imaginava, tudo que eu sonhava, como achava que tinha que ser. Todo o tempo era focado no jeito que a gente queria. Mas a pergunta é, embora a oração possa envolver a ideia e a possibilidade de que eu e você consigamos de Deus algo que a gente quer, ela não pode ser definida em essência, de forma completa, absoluta, por esse parâmetro. Eu tenho repetido essa frase há muitos anos. Oração não é apenas o meio através do qual eu e você conseguimos de Deus tudo o que a gente quer. O que é que a gente aprende com Jesus no Getsemane? Quando ele dobra os seus joelhos para diante do Pai e dizer, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Jesus está nos ensinando que oração também deveria ser em contrapartida. O meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Tiago 4,13, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. A maioria de nós faz todos os planos de vida. A gente escolhe com quem vai casar, sem buscar às vezes Deus em oração a respeito disso. A gente escolhe onde vai morar, a gente escolhe a profissão, a gente escolhe o trabalho, escolhe tudo. E depois de determinar tudo como será a nossa vida, a gente só sai dizendo, agora você abençoa aí, Deus. E faz o meu plano dar certo. Eu pergunto, é essa a ideia de uma vida de oração da Escritura? Não. A maior parte dos projetos bem-sucedidos, eles nasceram em ambientes onde as pessoas ouviam o Senhor. Atos capítulo 13. A liderança da igreja de Antioquia, reunida, jejuando, adorando o Senhor, estão ali ministrando o Senhor, para tudo o resto, nada é importante, vamos estar com Ele. A Bíblia diz, e disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. O que é que Deus fala com Moisés no monte? 40 dias, distante de tudo e de todos lá com o Senhor. Deus diz, tenho cuidado de fazer conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Deus está dizendo, a planta da construção é minha. Você só é alguém que executa o meu plano, a minha vontade. E a maioria de nós não tem entrado nesse lugar. E eu não estou falando isso para te apontar o dedo, para jogar pedra em você. Honestamente, eu fico me perguntando o como ou o quanto eu queria ter ouvido um ensino tão claro como esse desde o início da minha caminhada. Porque às vezes a gente demora muito tempo para aprender o que poderia ter entendido mais rápido, com clareza. Quando Jesus ora e chora no Getsemane, dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Essa talvez seja uma das questões ou perguntas bíblicas que eu mais ouvi até hoje. Pastor, o que significa passa de mim esse cálice? Cálice na Bíblia tem a ideia de sofrimento. No ensino de Jesus não é diferente. Num outro momento, quando ele pergunta a Tiago e João, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles respondem, podemos. E ele garante, vocês vão beber. Aliás, Tiago, o irmão de João, foi o primeiro mártir de todos, os apóstolos. O livro de Hebreus interpreta essa fala de Jesus dizendo o seguinte, Hebreus 5, 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus está dizendo que a oração de Jesus, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus sabe
que a hora da morte está se aproximando. Até, como dissemos, o teor da conversa com Moisés e Elias foi isso. E agora, diante de Deus, como um homem, entenda isso, que está apavorado, dizendo: Deus, se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar esse nível de morte e sofrimento, isso é como eu me sinto, mas eu não quero pleitear a minha vontade em colisão com a sua. Que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade seja feita. Naquele momento, e o texto diz, ele foi ouvido por causa da sua piedade. Mas embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Autor da salvação para os que lhe obedecem. Eu nunca vi um assunto ser tão relativizado em tempos modernos como a obediência. As pessoas inventaram um tipo de graça onde não existe necessidade de obediência alguma e você pode desobedecer à vontade, porque Deus te ama pelo que você é, não pelo que você faz. Distorção atrás de distorção, heresia atrás de heresia, distorção maligna atrás de distorção maligna, para roubar a centralidade da nossa resposta: obediência. Ele é o Senhor. Que senhorio é esse? Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor e não faz o que eu mando? Que evangelho é esse onde a gente diz que Ele é Senhor, mas a gente vive do jeito que quer e Ele é que se curva às nossas vontades? Pastor, não me pregaram esse evangelho. Você deveria ter lido as letrinhas pequenas do contrato antes de assinar. Sabe, nós precisamos resgatar a centralidade, a proeminência de Cristo e o senhorio dele. Quando nós falamos para Deus em oração, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja dele, para a nossa vida, para o nosso ministério, nós não o ouvimos. Então a minha pergunta é: o que o Senhor tem planejado para a sua vida? O Todinho honestamente falou: pastor, não faço a menor ideia. Falei: você está vivendo todo esse tempo sem fazer a menor ideia? Eu falei: será que isso não deveria ocupar um lugar importante em termos de buscar o que Ele tem? E mesmo que você não ouça uma sinalização, gastar tanto tempo em oração e rendição, que pelo menos Ele possa intervir e estabelecer a vontade dEle. Eu vou repetir o que eu falei antes: eu não estou aqui te apontando o dedo, eu espero te ajudar. Eu não estou te julgando pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu espero estar te abrindo uma nova oportunidade de futuro. Escolhas podem ser feitas. Minha esposa me perguntou no ano passado, quando eu estava perto de completar meus 50 anos: como está sentindo? Eu falei: estou em crise. Ela falou: nós estamos vivendo o melhor momento da minha vida, da nossa vida. Eu falei: eu sei, em todas as áreas. No nível pessoal, no nível familiar, no nível ministerial. Ela falou: você está melhor hoje aos 50 do que aos 30. Depois que entendeu, cuidado da saúde, uma série de coisas. Eu falei: eu sei, mas estou em crise. Ela falou: qual é a crise? Eu falei: amor, durante anos, nós completamos agora em início de novembro, 28 anos casados. Falei: durante anos a gente quis tanta coisa que a gente não podia. Ela falou: é verdade. Falei: mas agora que a gente pode, a gente não quer. Ela falou: isso não é bom? Falei: é ótimo. Significa que a gente deve ter amadurecido. Falei: mas a pergunta é por que a gente passou tanto tempo querendo coisa que a gente não precisava? Não precisava no sentido de que a projeção, essa coisa de querer tanto, é porque a gente projetava realização em coisas que nunca vão te preencher ou realizar. Se as coisas preenchessem ou realizassem, os ricos seriam os mais felizes da terra. E você pode olhar a vida de muitos deles: quanto mais cresce finança, fama, reconhecimento, mais miserável a vida deles se torna. Porque nada pode preencher o homem. Tudo o que eu e você precisamos está nele e nesse entendimento do senhorio dele. E sabe, eu não estou dizendo que Deus não vá te abençoar com outras coisas. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e diz o resto. E tudo que não é o reino e a justiça é resto. E diz: o resto vem a reboque, vai ser acrescentado. Mas é interessante, quando ele acrescenta essas coisas, normalmente ele as dá para quem não trata essas coisas como centro e o propósito. Ele as libera quando entende que elas não vão concorrer com o lugar dele. E nós precisamos ajustar e calibrar o nosso entendimento de senhorio. Você recebe essa palavra? Eu quero terminar te fazendo algumas perguntas práticas que te ajudem a avaliar o seu relacionamento com Deus. Será que entendemos, estamos reconhecendo de modo prático a proeminência de Cristo nas nossas vidas?
Ou de vez em quando nós estamos imaginando que a gente pode surfar na onda com ele e ter algum nível de promoção ou lucro pessoal. Deus me fez lembrar essa semana de algo curioso, antes de eu falar desse assunto com os pastores. Eu ainda era adolescente, um dia eu estou lendo Apocalipse 4. Eu chego no versículo 4 que diz que a volta do trono de Deus, onde o Senhor Jesus está sentado com ele. João viu outros 24 tronos. Certamente tronos menores, mas são chamados de tronos. E neles ele vê 24 anciãos, usando coroas, assentados. E minha mente já começou a divagar. 24 deve ser a composição do 12 que aparece no Antigo Testamento, com 12 tribos, com alguma coisa ligada aos 12 apóstolos. 12 um número de governo, lá e cá, deve ser a fusão das igrejas, entre aspas, de Antigo e Novo Testamento. Minha mente está ali, viajando, pensando. Mas uma coisa que eu não consigo parar de pensar é: a Bíblia não diz quem são as pessoas. Não diz se necessariamente são os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos. Em relação aos anciãos, não. E aí um pensamento passa pela minha mente: será que algum desses tronos a vaga ainda está em aberto? Será que existe alguma chance de fazer alguma coisa para estar nesse time e sentar num trono desse e usar uma coroa dessa? Dá um desconto. Estou falando da imaturidade de um adolescente, não só a imaturidade da idade cronológica, da falta de relacionamento com Deus. E ali, de alguma forma, sem nenhuma promessa, eu inventei uma possibilidade. E não era uma promoção qualquer. Eu não conseguia parar de pensar nisso. Sentar num trono desse com coroa na cabeça, maluco, sem concorrer com o lugar dele. Aquele bicho parece que tinha me picado. Mas eu continuei lendo o texto, até chegar no versículo 10. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 10, meus olhos parece que se abriram. Porque o texto diz: e os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre. E depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. O entendimento de que tudo é dele, por ele e para ele faz com que qualquer um de nós que recebeu um trono e uma coroa imediatamente desça dele, se prostre diante da majestade, tire aquela coroa, deposite aos pés dele, para dizer: a glória e a honra é sua e somente sua. Naquele dia, o Espírito Santo falou comigo: qualquer trono e coroa que você possa ser colocado um dia, mesmo que não seja esse que você está olhando, só existe uma razão para que você ocupe o trono ou a coroa: é a capacidade de rapidamente descer de lá, colocar a cara no chão, depositar a coroa aos pés do Senhor e dar glória a Ele. Sabe, levariam anos, e é um processo de aprendizado que ainda continua. Não pode ser que eu cheguei lá. Nós precisamos nos questionar se estamos reconhecendo de forma prática a proeminência do Senhor. Será que a nossa visão e prática cristã reflete a centralidade de Cristo? Eu e você precisamos questionar isso. E falando da nossa vida de oração, será que temos ouvido a Jesus? Ou nossa vida de oração segue sendo apenas sobre aquilo que queremos? Vou falar mais uma vez: não vim te apontar o dedo, e Deus não me levou a falar dessas coisas para julgar você, mas é uma oportunidade de ajuda, e uma poderosa ajuda que Ele nos oferece, não só trazendo orientação de princípios, mas por meio da palavra Ele consegue trazer à tona aquilo que está no nosso coração, como diz Hebreus 4:12. E Ele só expõe para que possa ser tratado, para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar esse culto com um momento de rendição ao Senhor. Você pode fazer isso como achar melhor. Você pode fazer isso sentado, você pode fazer isso em pé. Mas se você puder, e talvez a gente possa fazer aí no lugar, nas cadeiras,
Eu gostaria de abrir a possibilidade, não exigir. Alguns podem até ter alguma limitação ou dificuldade física. Mas se você puder, eu gostaria que talvez a gente tirasse alguns momentos para dobrar os joelhos diante dele. Essa é uma figura muito forte na Bíblia de rendição. Eu gostaria de te chamar a reafirmar o senhorio dele. Reafirmar o senhorio dele sobre a sua vida. A Bíblia fala sobre confessar Jesus não apenas Salvador, mas Senhor das nossas vidas. E qualquer coroa ou qualquer trono, não importa o que Deus possa ter te dado, o que Ele fez por você, o quanto Ele possa ter te honrado ou promovido, você possa colocar aos pés dele e dizer: Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito nesse entendimento prático. Fale com Deus. Estamos passando agora ao Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e nós vamos ler juntos do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, de 25 a 33, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que nos acompanha pela internet, ao vivo, ou mesmo posteriormente essa mensagem gravada, eu quero declarar que Deus não apenas vai falar, Ele vai fazer algo no seu coração, em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e Ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, outra tradução diz da mesma forma: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero tomar esse texto como ponto de partida e o trilho da nossa reflexão. O verso 25 enfatiza que havia grandes multidões acompanhando a Jesus. Curioso que isso não é um fato isolado, mas eu diria há uma certa recorrência. Quando os evangelhos dão ênfase a um grande volume de pessoas seguindo Jesus, parece que ele vê sempre nisso uma oportunidade para se assegurar de que as pessoas tenham entendido de fato o que significa segui-lo. Não porque ele não quisesse as multidões. A Bíblia é enfática em que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas conhecendo a natureza do ser humano, a maneira, eu diria até errada, como muitas vezes queremos interagir com Deus, o Senhor Jesus sempre procurava, se assegurar de que as pessoas estivessem compreendendo qual era a proposta. O que é que ele veio apresentar? Então, o Senhor Jesus começa a falar a partir do verso 6. Se alguém vem a mim, outras traduções diz após mim, em outras palavras, quer me seguir, mas não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E aí ele põe, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que se essa pessoa não o amar mais do que os familiares e a si mesma, ela vai ser um discípulo de um segundo nível categoria, um discípulo meia boca. Ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Ou você me põe em primeiro lugar, na frente dos que você mais ama, à frente de si mesmo, ou você não pode dizer que é meu discípulo. Interessante que ele não apenas esclarece isso, mas ele entra com duas alegorias muito precisas. As duas falam que antes de se lançar em qualquer empreendimento, as pessoas precisam calcular o custo do empreendimento, para ver se dão conta de ir até o fim. Porque se perceberem, se constatarem que não dão conta de ir até o fim, é melhor não entrar no empreendimento do que começar e abortar aquilo antes dele ser concluído. E qual o propósito dessa alegoria? Jesus
nas duas alegorias fala de gente que senta e calcula. No 28, ele fala de calcular quanto custa construir a torre para ver se tem meios de concluí-la, ou seja, finalizar o projeto. Depois de ter dito isso no verso 28, nós vemos de novo no verso 31, ele falando de um rei que vai combater outro rei, e ele se assenta para calcular. Eu quero tomar essa ilustração de Jesus, e ele está basicamente dizendo àqueles que querem segui-lo: vocês querem mesmo ser meu discípulo? Então senta, como diriam os antigos, bota na ponta do lápis quanto é que custa, para que você possa checar se dá conta de ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, é melhor nem começar. Em outras palavras, ele está dizendo: não se engane. Se você não entender o que é que você precisa até o fim e não estiver disposto a isso, nem se chame de meu discípulo, porque você vai ser qualquer outra coisa menos meu discípulo. Isso não significa que ele não queira as pessoas, isso significa que os padrões estabelecidos por Deus são inegociáveis. O Evangelho não se ajusta a mim e a você, nós é que nos ajustamos ao Evangelho. E o tema da minha mensagem hoje é calculando o custo. Alguns de nós vamos ter a sensação que no dia da conversão a gente assinou um contrato sem ler aquelas letrinhas pequenas. E eu quero que você saiba exatamente o que assinou ou aquilo que você está prestes a assinar. Nós precisamos de fato ter a percepção do que é essa orientação de Jesus, e eu repito o que eu falei antes. Isso não significa que Jesus não quisesse as multidões, apenas que ele queria se assegurar de que as multidões entendessem qual era a proposta. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui hoje é que já está isso explícito no próprio texto, mas eu gostaria de ampliar e ver outros ensinos de Jesus e dos apóstolos, é que as pessoas precisam saber antes qual é o custo de qualquer empreendimento no reino natural, mas também no reino espiritual. Jesus não estava dando uma palestra sobre planejamento financeiro, mas ele toma como base, algo que todo mundo sabia: você não se lança em nenhum empreendimento sem calcular quanto custa. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas não estão fazendo nem o básico de ter o seu orçamento, o seu planejamento financeiro, mas Jesus toma aquilo como certo, de que são figuras de linguagem que todo mundo entende, e ele usa isso para falar no plano espiritual, não é diferente. Antes de entrar nessa empreitada, nessa caminhada de dizer, de declarar, de se dispor a ser meu discípulo, de crer naquilo que eu estou propondo a vocês, entenda exatamente o que é que custa, ou quanto é que vai custar a vocês. E ele está falando de negar todas as coisas, negar a si mesmo, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de tudo. Mas eu gostaria de olhar alguns versículos com você, para que você perceba que em vários momentos Jesus dava ênfase a essas verdades. Por exemplo, em Mateus no capítulo 7, dos versículos 13 até o 14, no 13 e o 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dessa porta, outro dia eu vi uma conversa de dois irmãos, um encorajando o outro a cuidar um pouco mais da saúde, a perder peso, o outro fazendo chacota, dizendo: me dá um bom motivo para isso. O outro falou: a porta é estreita. Como quem diz, se você quiser entrar no céu vai ser difícil passar, todo mundo riu, mas esse é um assunto para outra conversa, ministração de outro dia. Mas quando a Bíblia fala de porta estreita ou porta larga, ela está falando de uma porta que é apertada, de um caminho que é apertado. Mas é importante que você entendamos que Jesus está falando: tem um caminho que a entrada e o próprio caminho em si são desconfortáveis, mas o lugar aonde ele leva é de um conforto eterno. Tem uma outra porta e caminho que ela é bem confortável, mas o lugar para onde ele te leva é de um desconforto extremo eterno. E basicamente o que Jesus está dizendo às pessoas é: não avalie qual é o custo de agora, avalie qual é o preço final. Mas para chegar ao lugar final, de forma consequente, entenda exatamente o que é que você tem que suportar agora. Porque senão pode ser que ao longo do caminho você não dê conta de permanecer nele ou de conseguir concluir a sua própria caminhada. Então, em vários momentos, nós vemos Jesus ensinando sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que o Senhor Jesus opera o milagre da multiplicação de pães. E é interessante
que a palavra de Deus nos mostra, né, que tão logo Jesus fez o milagre da multiplicação de pães, há uma reação, há uma resposta por parte das pessoas. Nós vamos perceber Jesus falando com eles, por exemplo, no versículo 26 de João capítulo 6. Em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês não estão bem atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu tenho oferecido a vocês. Vocês estão pensando muito mais naquilo que eu posso entregar a vocês agora, do que, na verdade, entender o que é que eu vim fazer para toda a eternidade. No verso 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. À medida que nós olhamos esse ensino de Jesus, nós percebemos que ele é uma resposta a uma reação, né, à atitude daquele povo. Ele é uma resposta de como eles estavam interagindo com ele depois dele ter operado o milagre que ele havia operado. Quando a gente olha para isso, por exemplo, verso 15 de João 6, que fala logo depois da multiplicação dos pães, diz assim, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz, é esse cara que nós precisamos. Ele resolve nossos problemas, ele atende às nossas necessidades. E mesmo que Jesus não tenha proclamado nada, eles queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus mais à frente vai dizer, vocês na verdade não estão olhando o aspecto espiritual dos sinais. Vocês estão atrás, na verdade, de um estômago farto. Vocês estão vendo em mim alguém que resolveu problemas momentâneos. E Jesus começa a transicionar a conversa para dizer, o que eu vim oferecer é muito mais do que um benefício terreno. O que eu vim oferecer a vocês é um benefício eterno. Nós não negamos que o Evangelho produz impacto na nossa vida aqui e agora. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O Evangelho tem, antes de mais nada, uma perspectiva do impacto eterno. E se nós não soubermos olhar para o lugar onde o Evangelho nos leva, muitas vezes nós não vamos suportar o desconforto do caminho. Essa visão, ela precisa ser claramente construída. As pessoas precisam dessa advertência. Então, Jesus começa a falar, eu sou o pão da vida. E ele começa a introduzir agora o assunto do plano espiritual, do que ele veio fazer. No entanto, quando ele começa a falar a respeito disso, ele usa uma figura de linguagem que, obviamente, o Senhor Jesus, que não era apenas um comunicador excelente, né, era alguém de uma conexão impressionante, dizia, eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai dizer, estava comunicando algo muito intencional da parte de Deus. Quando chega o verso 53 de João 6, ele diz, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus claramente está dizendo, eu não vim apenas encher a barriga de vocês, eu estou preocupado com a vida eterna de vocês, mas para isso, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus não estava fazendo uma proposta canibalesca. Hoje eu e você entendemos o simbolismo de comer a carne e o sangue quando praticamos a ceia do Senhor. Nós não cremos e refutamos a doutrina da transubstanciação, que, né, na hora da ceia do Senhor, o pão e o cálice, os elementos se transformam literalmente em carne e sangue do Senhor. Mas nós não podemos negar que no plano espiritual, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Então, mesmo que os elementos não se transformem, espiritualmente nós nos beneficiamos disso. Mas essas pessoas que estão ouvindo Jesus ainda não foram ensinadas sobre essas coisas. Então eu não creio que Jesus só está falando de forma velada e codificada de algo que os seus discípulos ainda iriam entender melhor. Jesus está usando parte de o que nós podemos classificar de uma lente cultural. Todos os povos antigos do Oriente, entre eles os hebreus, conheciam muito bem rituais de aliança de sangue, o mais sagrado nível de aliança. Um compromisso que era de fato irreversível. E muitas vezes nesse compromisso firmado, a ideia sempre era de mistura de vida. Então se falava de aliança de sangue, porque muitas vezes alguém de um lado fazia um corte no corpo, a pessoa do outro, eles misturavam o sangue e eles estavam dizendo com isso, nossas vidas se misturam, nossa união jamais poderá ser quebrada.
E muitas vezes em rituais como esse, você vai ver em Gênesis 14, a Bíblia diz que quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho. Nós estamos falando de tempos remotos, antigos. Não tem ceia do Senhor instituída, mas tem um rito cultural. O pão representava o corpo e o vinho representava o sangue. Ao comerem, ele estava dizendo, nós somos uma só carne. Ao beberem, ele estava dizendo, nós misturamos nossas vidas, uma vez que havia entendimento de que a vida estava no sangue. E aqui Jesus está chamando essas pessoas para um lugar de compromisso profundo. Ele está dizendo, o que eu espero de vocês é mistura de vida. O que eu espero de vocês é um compromisso que não se rompa, que não seja quebrado. E as pessoas entenderam o que Jesus falou e ensinou. Porque o verso 60 de João 6, então nós pegamos lá o 15, citamos o verso 20 e tanto, 30 e tanto, 50 e tanto, agora no 60, mas é a mesma linha de raciocínio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Observe que o texto não está falando de gente hostil, de gente que estava examinando Jesus de longe, de gente que veio para checar vamos ver se esse negócio serve para mim. É gente que já se classificava discípulo e seguidor. Aliás, é para esse tipo de gente que Jesus falava, senta e calcula quanto custa. Porque você está dizendo que é meu discípulo, vamos ver se você dá conta de ser o que eu realmente vim propor. E a Bíblia diz que essas pessoas passaram a dizer, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Tipo, isso é intragável, é difícil de engolir. Agora olha o verso 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando eles olham e dizem, é isso que o Senhor está esperando de nós? Não, está pedindo demais. Não é isso que nós viemos buscar, não é isso que nós viemos procurar. E basicamente Jesus está dizendo, quem determina esse discipulado sou eu. Ou você se adequa, ou você está fora. E esse povo simplesmente diz, então nós estamos fora. Viraram as costas. Agora o verso 67 diz, então Jesus perguntou aos 12, aos discípulos mais próximos, será que vocês também querem se retirar? Usando um ditado atual, não tão atual, da geração anterior, porta da rua, serventia da casa. Jesus vira para os 12 e diz, querem vazar também? Querem acompanhar os demais? Isso não significa que o Senhor Jesus não os quisesse, Ele os chamou. Mas Ele está dizendo, se vocês não entenderem o que eu estou propondo e o nível de compromisso, ajam da forma sensata como esses estão agindo, porque ou você fica comigo até o fim, ou é melhor nem começar. No verso 68 Pedro responde, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo, nós não viemos atrás apenas de quem dá pão para a gente comer. O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não estamos preocupados com o conforto do caminho. Esse povo está achando que o que o Senhor está exigindo aqui é pesado. Nós estamos de olho na recompensa. Aquele lugar para onde o caminho, que pode ser desconfortável, nos leva, vale a pena. Pedro está dizendo, nenhum de nós vai a lugar nenhum. Ele está dizendo, estamos juntos. Mas não é estamos juntos que o seu amigo bate nas suas costas e depois te abandona. Ele está dizendo, nós estamos juntos. Nós vamos comer sua carne, nós vamos beber o seu sangue, nós vamos ter mistura de vida. Não tem o que nos faça voltar atrás. O Senhor Jesus, em diversos momentos, deixou claro, se assegurou de que as pessoas entendessem exatamente qual era a proposta de segui-lo. Ele tem que ser o Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz, se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A igreja inventou uma tal de uma coisa que é uma confissão de tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. Mas Ele não é Salvador? A Bíblia diz, se você confessá-lo o Senhor, será salvo. Se Ele te salva, Ele é Salvador. Mas o objeto da confissão é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa cultura. Porque no mínimo, no máximo que a gente consegue imaginar é o filho falando para o pai, sim senhor, ou dentro da cadeia de comando militar, sim senhor, né? Apenas para indicar respeito. Mas a palavra senhor, ela significa amo, ela significa dono, possuidor. Na verdade, ela só era usada por um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. E a Bíblia está dizendo que a única forma de entrar nesse caminho de salvação é reconhecer que Ele é o dono, é negar a própria vida, é estar disposto a negar toda e qualquer coisa. Então eu e você precisamos calcular o custo, e Jesus queria que todo mundo soubesse. Os apóstolos também falavam disso. Em Atos, no capítulo 14, quando nós vemos a viagem missionária de Paulo e Barnabé,
a Bíblia diz o seguinte, eu vou ler os versos 21 e 22 de Atos 14. O verso 20 fala deles pregando o evangelho numa cidade chamada Derbe. O 21 diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Eram as cidades que eles haviam passado anteriormente, pregando o evangelho, estabelecendo discípulos. A Bíblia diz, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, primeiro eles passam nessas cidades para pregar o evangelho e levar as pessoas a Cristo. Agora eles voltam fortalecer o ânimo dos discípulos, dizendo, tem que perseverar na fé, tem que ficar firme na fé, vocês não podem se perder ao longo do caminho. E qual a preocupação em fortalecer o ânimo e ensinar a importância de ficar firme na fé? O texto diz, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para o evangelho moderno, que eu venho chamando de transgênico, eu me preocupo porque, primeiro, nós damos uma ênfase demasiada àquilo que é terreno e pouco, em alguns lugares, quase nada no que é eterno. Então hoje em dia a propaganda é, você está com um problema financeiro, de saúde, na família, vem para Jesus que Ele resolve. Quando você olha para o ministério de Jesus, é lógico que Ele se preocupou em tocar essas necessidades também. Mas isso nunca foi o foco, isso nunca foi o centro, isso era parte do efeito colateral de uma mensagem que o chamava a focar na eternidade. Então não estou dizendo que nós vamos jogar isso fora, mas nós não podemos fazer daquilo que é periférico o centro. E de alguma forma as pessoas estão dizendo, olha, vem para Jesus porque Ele resolve os seus problemas. E as pessoas vêm, abraçam a fé, esperando uma vida sem problema. Quando os problemas começam, qual é a conclusão de muitas dessas pessoas? A solução que me prometeram não era verdadeira. E provavelmente essa é a razão pela qual muita gente não conclui o caminho. Porque o que nós acabamos entregando na prática não é o que foi oferecido quando, entre aspas, vendemos o evangelho para eles. A Bíblia está dizendo, importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. O que a gente tinha que estar dizendo para as pessoas é aceitar Jesus. Não significa que seus problemas vão desaparecer. Pelo contrário, talvez você possa ter até mais problemas do que antes. Aliás, Jesus diz, vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Nós ainda vivemos numa cultura onde a perseguição é pouca, é ideológica, é institucional. Há muitos lugares na terra hoje que a conversão pode significar que a pessoa morra, às vezes assassinada pela própria família e não apenas pelo governo. Então a pergunta é, se o evangelho não dá uma melhor qualidade de vida terrena, ele não deve ser anunciado? Essa nunca foi a proposta. Ele pode afetar essa área, mas a proposta diz sempre respeito a uma eternidade. E de alguma maneira nós começamos a mudar o foco. Agora, eu fico imaginando, se atualmente a igreja, principalmente quando falamos da mídia e da televisão, se a gente começar a anunciar um evangelho onde a gente diga às pessoas, se você vier para Jesus, provavelmente você vai ter mais problemas do que teria antes. Qual seria o nível de adesão? Outro dia alguém falou para mim, qual é o lucro? Eu falei, o lucro está sempre do lado de lá, na eternidade. É melhor uma vida cheia de problemas, um caminho apertado, desconfortável, que te leva a um conforto eterno da salvação, do que um caminho confortável, sem problemas, que te leva a algo extremamente desconfortável por toda a eternidade. Mas o ponto não é só esse. Porque Jesus também opera na vida terrena. Paulo disse, se é só para ela que nós esperamos, nós somos os mais infelizes. Então significa que a gente não pode pôr expectativa só aqui, a eternidade em primeiro lugar, mas não significa que Ele não age aqui. Então digo às pessoas, antes você podia até ter menos problema sem a solução. Agora você pode ter mais problemas com forças sobrenaturais e a possibilidade de viver intervenção. Mas nós não podemos negar os problemas. Eles são apresentados ao longo de todo o evangelho da mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler do 1 até o 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. De novo, fortalecer, animar a fé. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando ele diz, vocês mesmos sabem do que ele está falando. Quando eu passei e preguei, eu notifiquei todo mundo.
Os problemas e as tribulações surgirem agora não é surpresa para vocês. Porque o evangelho que nós pregamos não deixou de anunciá-los e nem de prepará-los para isso. Vocês sabem. E ele não só fala de uma possibilidade. Ele diz, vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aliás, no verso 4 ele diz, pois quando ainda estávamos com vocês, está falando da visita presencial, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Agora, qual a preocupação de Paulo? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. E disse, em algum momento, vocês começarem a achar que o caminho em si é o propósito e deduzir que está desconfortável, vocês podem desanimar. Mas o que é que Paulo estava? Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo, a nossa ideia e expectativa de conforto não é nessa trajetória. Ela está no final do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus fala de uma porta e de um caminho, tanto estreito que conduz à vida como largo conduz à perdição, ele simplificou a caminhada cristã em 3 etapas: porta, caminho e alvo. A porta é a conversão. E as pessoas precisam entender que converter não é tudo. Entreguei minha vida a Jesus, finalmente cheguei lá. Não, você começou agora. 1 de Pedro 2 diz, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Ou seja, existe um crescimento depois da conversão, porque a salvação não está na porta, a salvação não está só no caminho, a salvação está no final, na conclusão. Quem está entendendo? 1 de Pedro capítulo 1 verso 9, a fim de que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o alvo, outras dizem o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós precisamos entender que aqui, não na porta, não no caminho, mas no alvo, que a coisa se concretiza. E nós não podemos animar no processo antes de completá-lo. Então os apóstolos pregavam, ensinavam essas coisas, e eu tenho dito, as pessoas têm que saber antes o custo. Até naquilo que é natural, terreno, a gente sabe agir assim. Como que nós criamos, ou pelo menos deveríamos criar os filhos? Preparando eles para enfrentar a vida. Não adianta você criar seus filhos dentro de uma bolha. Mesmo em relação à fé, tem muitos pais falhando em relação a isso. Nós precisamos preparar nossos filhos. Vocês vão sofrer zombaria lá na escola, quando tiverem um posicionamento de pureza, quando não quiserem, como diz o livro de Provérbios, seguir o caminho dos pecadores. As pessoas vão zombar de vocês, vão provocar vocês. E se nós não os preparamos, nós estamos diminuindo a possibilidade deles suportarem aquilo que está vindo. Então as pessoas precisam ser preparadas. Nossos filhos têm que ser preparados. Até em relação aos relacionamentos. A gente dizia, olha, vocês vão lidar com pessoas diferentes. A pessoa não acorda necessariamente planejando isso, mas você pode ser magoado ao longo do caminho, tem que superar, tem que resolver problema, tem que perdoar. E tem gente que vai virar as costas para você e não vai voltar nunca mais, não importa quem errou e o seu esforço. Nós precisamos preparar, desde os filhos no natural, para os relacionamentos, para o que é a vida, o que dizer daquilo que é espiritual. E nas escrituras isso era muito claro. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o fim é mais importante que o começo. Você pode repetir isso comigo? Diga, o fim é mais importante que o começo. Então eu falei que entregar a vida a Jesus é só o começo. A pergunta é, como é que nós vamos terminar? Segundo aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então não só passei pela porta, eu percorri o caminho todo e eu alcancei o objetivo final da fé. Eu nunca perdi a fé, eu guardei a minha fé, eu cheguei até o fim. Então Eclesiastes capítulo 7, por exemplo, verso 8, na atualizada diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz, o fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paráfrase bíblica intitulada a mensagem diz, finalizar algo é melhor do que começar. Basicamente, o que nós temos em declarações daquilo que é natural, por exemplo, melhor do que um filho que nasce, é você acompanhar toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento da vida dele. Quando falamos de um casamento, melhor do que a festa inicial daquela união é preservar e cultivar um bom relacionamento e ter um matrimônio duradouro. Isso serve, e Eclesiastes 7 está falando de coisas naturais em primeiro lugar, mas isso se aplica, eu diria, não só também, eu diria até principalmente, isso se aplica em questões espirituais. Gálatas capítulo 3,
Esses irmãos da Galácia era uma região. Esses irmãos da Galácia, o que abrangia várias igrejas, eles estão sendo abordados por Paulo nessa epístola porque há um contexto. Olha o que ele pergunta, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então Paulo prega o Evangelho de Jesus, expõe o Cristo crucificado, e ele fala isso, né, no final do verso 1. Diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado, prega o Evangelho, mas depois da ausência dele, eles começaram a se exporem a um ensino judaizante de pessoas que contradiziam o que era a obra da graça de Deus, se expressa mediante a fé. E ele diz, quem é que está enfeitiçando vocês? A palavra usada no original, ela significa exatamente isso. Muitas das traduções modernas, mais antigas, usavam termos como na Almeida atualizada, quem fascinou vocês, né? Mas essa palavra falava de lançar um encantamento, e diz, há um engano que está enredando vocês. Vocês começaram bem, vão terminar mal. Olha o que ele diz em Gálatas, no capítulo 5, versículos 7 e 8, para esse mesmo povo. Vós corrieis bem. O que significa isso? Vocês começaram e durante um tempo na corrida estavam bem. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês iam correndo bem. Começaram, passaram pela porta. O início desse caminho, a Bíblia apresenta a jornada da fé tanto como um caminho pelo qual se anda, como muitas vezes apresenta a fé como sendo uma corrida. E diz que vocês estavam vindo bem. A pergunta é, quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade, de continuar no caminho? E diz, essa persuasão, esse engano que entrou na vida de vocês, não vem daquele que o chama. Paulo está dizendo, Deus que o chamou ao caminho, e que quer que você continue no caminho, e que te exorta a não sair do caminho, está dizendo que tudo aquilo que contribui para que você não permaneça, não vem dele. Então, essas exortações, elas iam aparecendo ao longo de toda a Escritura. O fim é mais importante que o começo. Paulo era determinado a alcançar o seu propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós vemos Paulo declarando, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, não cheguei lá ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficam para trás, ele não está falando só coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem, esquece quem te machucou, perdoa, supera. É lógico que nós temos que fazer isso. Esquece suas experiências ruins, se machucaram, deixa Deus sarar. É lógico que nós temos que fazer isso. Mas tudo que você já experimentou de bom, de bênção, de intervenção, também deixa. Tem mais bênção para vir. Nós estamos em movimento, o caminho fala de um movimento e nós estamos focados no que está no fim do caminho. Então mesmo aquilo que foi extraordinariamente bom não deveria nos fazer estacionar. Deixa para trás, avança, prossegue. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo que passar pela porta não seja uma boa experiência. Eu não estou dizendo que o caminho não seja algo bom. Mas o que realmente vale a pena está lá no final do caminho. É o nosso alvo. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu e você precisamos não só entender isso. Precisamos de tempos em tempos nos fortalecer com essa compreensão. E precisamos entender que se os apóstolos voltavam lá para os novos na fé, os novos convertidos, para lembrá-los até daquilo que já foi pregado. Não só eu e você precisamos nos manter conscientes disso, mas precisamos manter uns aos outros conscientes. É por isso que Hebreus 10, 25 você lê, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala que nós temos que nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Nem todo fortalecimento da palavra vai fluir do púlpito. Isso é parte do processo do que Deus planejou para a igreja.
Mas muito das verdades de Deus que você abraça, não só o que você ouve no púlpito, aquilo que você está lendo, meditando, estudando na palavra, incorpora na sua vida. Você começa a transbordar e derramar na vida das pessoas à sua volta. E nós precisamos entender que isso é mais do que uma orientação a ser dada de forma esporádica, ocasional. É assunto para ser repetido. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Significa que aquilo que já foi ouvido, tem hora que a gente tem que mastigar, processar, ruminar de novo. Para quê? Para que a convicção cresça. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Basicamente ele está dizendo, nós não vamos viver só de novidade, de tempos em tempos. Nós vamos voltar naquelas mesmas coisas para que a convicção não venha se arrefecer. Quem está entendendo? E quando eu e você estamos cuidando de gente que conduzimos a Cristo, nós temos que prepará-los. E eu vou voltar lá no assunto do início. Jesus fez isso, os apóstolos faziam isso. E eu quero ler mais alguns textos que deixam isso claro. Em Mateus, no capítulo 7, eu já mencionei os versos 13 e 14, mas eu quero que a gente leia agora do verso 24 ao 27. Jesus diz assim, final do verso 23, termina com a frase dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo de gente que no final vai chegar diante dele, dizendo o seu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Ele vai dizer: não conheço vocês. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. O que ele está dizendo? Que os frutos na vida daqueles que dizem ser seus discípulos não são apenas as obras do ministério, mas principalmente a maneira que vivemos. E que em essência elas precisam expressar obediência, rendição ao seu senhorio. Aí ele entra em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus apresenta os dois exemplos, da casa que permanece e da casa que cai, ele vai falar tanto de similaridades, como também vai definir contrastes. Similaridades: os dois construtores estão edificando uma casa. Mas a similaridade não é só isso. Ambos os construtores vão enfrentar o mesmo tipo de oposição. No verso 25, Jesus fala aqui de 4 características: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Você pode repetir isso comigo, por gentileza? Diga: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Agora, olha o verso 27, o que ele diz sobre o outro construtor da casa que desabou? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ctrl C, Ctrl V. As mesmas declarações na mesma ordem. O que determina se a minha e a sua casa vai ficar de pé, ou seja, se nós vamos chegar até o fim, se a torre terminará de ser construída, não são as circunstâncias que a gente enfrenta. O que determina é como nós estamos construindo. Então Jesus falou, um que é considerado prudente e não insensato, ele decidiu edificar sobre a rocha. E diz: esse é o que ouve e pratica. O evangelho não pode se tornar mero discurso. Mas ele diz: tem aquele que ouve e não pratica. Esse aqui tem prazo de validade. A pergunta é: por que alguém vai ouvir Jesus se não quer praticar o que Jesus fala? Muitas vezes a gente só pensa assim: essa pessoa é mero e simplesmente um hipócrita, um falso e fingido. A maioria delas não está pensando exatamente nisso. Ela talvez desconheça a clareza com que Jesus diz: o evangelho nunca se adaptará a você, é você que se adapta ao evangelho. Mas se o cara não quer obedecer Jesus, aliás, não faz sentido. Em Lucas, no capítulo 6, nós temos a mesma parábola. Só que lá no verso 46 começa com Jesus dizendo assim: por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Ele diz: que tipo de senhor sou eu? Que tipo de escravo é você se você não me obedece? Se você não reconhece minha autoridade, se você não se sujeita a mim?
Então Jesus está dizendo, é irracional você dizer que Ele é seu Senhor se você não obedece. Mas por que nós temos tanta gente dentro da igreja, com cara de crente, comportamento de crente, vem no culto que nem crente, mas não vive como crente? Outro dia um falou, pastor, não era melhor, os caras estão lá no mundo. Eu falei, muitas vezes eles estão domingo na igreja, o resto da vida é igual de todo mundo. Mas por que é que estão aqui no domingo? Ele falou, não sei. Eu falei, eu vou te dar uma sugestão. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul, e no reino de Deus não tem um lugar neutro, ou você está debaixo da influência de Deus, ou você está debaixo da influência de Satanás. Quando o Espírito do Senhor se aparta dele, a Bíblia diz que o espírito maligno começa a perturbá-lo. E nessa agitação de estar perturbado, alguém diz, vamos trazer Davi? Quando esse cara toca os louvores, todo mundo sente paz. Eu conheço um monte de gente, não crente, desviado, que diz, eu sinto tanta paz quando eu ouço o louvor. Ele gosta de ouvir o louvor. Isso não significa que ele esteja no caminho, muito menos que ele vai alcançar o alvo, mas ele está buscando um conforto momentâneo. E às vezes, quando aquilo tocava, Saul não apenas sentia menos opressão maligna, como de repente aquilo alimentava a saudade dos bons momentos. E de repente ele dizia, aliviei um pouco. Dá para passar mais uma semana perturbado. Daqui a pouco chama Davi de novo. Porque as pessoas, muitas vezes elas estão pensando só no que sentem no momento. Elas não estão planejando nada a longo prazo, muito menos aquilo que diz respeito à eternidade. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não é porque você é meu discípulo que não vai enfrentar dificuldade. As pessoas eram preparadas para isso. Olha Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o que é que Jesus fala nos versículos 5 e 6. Ele diz, outra parte, está falando da semente, que é a palavra de Deus, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está falando de uma semente que germina, mas tem prazo de validade. Em algum momento, o processo vai ser abortado. Qual a explicação que ele dá para isso? Você chega nos versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia, era tudo que eu precisava. Agora sim, tudo mudou, agora vai. Verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É uma fé com prazo de validade. Por que tem pouca duração? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Espera aí. Esse Deus não vai me guardar dos problemas. Aí ele age estilo mulher de Jó. Então amaldiçoa esse Deus e morre. Porque o que eu queria era conforto. Jesus está dizendo, essa não foi a proposta. A porta e o caminho são desconfortáveis, são apertados. O conforto que eu ofereço para você está aqui, está no final. Então ele diz, calcula antes. Porque se você acha que não pode lidar com o desconforto, nem entre. Em João 16:33, Jesus diz, no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu sei que ninguém acorda de manhã dizendo, eu reivindico o cumprimento da promessa, eu quero minha corte de aflição, mas ele prometeu. Outro dia alguém falou, pastor, esse é aquele tipo de promessa que não precisa nem de fé, ela cumpre sozinha. Você vai ter problemas. Mas a questão é, será que como Paulo nós estamos dizendo, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifestada? Será que nós estamos entendendo o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17? Ele diz, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Uma hora ele fala de algo leve, depois ele fala de algo pesado. E aí ele introduz a ideia da comparação. Do que ele está falando? A balança romana, de 2 pratos. Ele diz tribulação, quando você bota as tribulações todas no prato, é leve, o prato sobe. Por quê? Porque a glória que nos aguarda tem muito mais peso no outro prato, e esse prato desce. Ele diz, como é que eu vou comparar um desconforto momentâneo com esse conforto eterno? Verso seguinte, o 18, ele diz, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, o desconforto do caminho são temporais, mas as que não se veem, aquelas pelas quais nós estamos crendo, são eternas, são permanentes. Era essa clareza que os fortalecia a enfrentar todo tipo de dificuldade. Nós praticamente não lidamos, gente, com oposição, pelo menos não perseguição. Jesus disse, vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos. Hoje, nossa perseguição, que ainda é pequena comparado com outros lugares do mundo,
ela é ideológica, ela é institucional. Mas há lugares do mundo, e eu tenho repetido isso, onde se converter pode significar que você vai ter que morrer pela sua fé. Eu fico imaginando com esse tipo de evangelho sendo pregado, como nós vemos, pelo menos no mundo ocidental, se a gente vivesse esse tipo de perseguição que a turma vive do outro lado do globo, quem é que sobrava? Mas Jesus está dizendo, senta e calcula. E eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância da perseverança. Em Lucas, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que aquele solo bom, onde de fato a semente não apenas brotou, mas ela cresceu, frutificou. E diz assim, Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Retém, segura a palavra, não abra mão dela, não vai ser comprometida. E eles frutificam como? Com perseverança. Perseverança é uma escolha, é por isso que eu e você somos chamados a ela. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor começa a abordar a história deles e diz no verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram. Então até agora é trabalho que fizeram, amor que mostraram, serviram, está tudo no passado. Mas ele agora vem para o presente e ainda estão servindo aos santos. Então depois de falar de um bom histórico passado e dizer que o presente ainda sustentava isso, e diz no 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim futuro o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, outras traduções dizem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência herdam as promessas. Outras traduções dizem fé e longanimidade, porque o significado dessa palavra no original grego é abrangente. O que é longanimidade? A capacidade de ter ânimo longo, de não perder o ânimo, de não desanimar. E muitas traduções optaram por perseverança. Como que se herda as promessas? Fé e perseverança. Nós precisamos determinar. O nosso compromisso com o Senhor Jesus tem que ser do mais alto nível. E se nós não o colocarmos em primeiro lugar, renunciando a nós mesmos, pode ser que porque estamos valorizando mais a nós do que a Ele, vamos valorizar tanto o conforto que podemos nos perder no meio do processo e do caminho. Eu e você precisamos de uma fé resiliente, cheia de perseverança. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, escrevendo para o mesmo grupo que enfrentava as mesmas dificuldades, o escritor diz o seguinte, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E diz, essa fé que você está exercendo agora não pode ser perdida. Por quê? Ela tem uma recompensa. Onde está a recompensa? Está lá na frente. Se a recompensa estivesse acontecendo no momento da confiança, pelo menos na sua forma plena e completa, ninguém precisava de incentivo. Mas ele está dizendo, não desanime, continue crendo, fique de olho. Quando você cruzar aquela linha de chegada na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, com certeza você vai entender que terá valido a pena. Então ele diz no 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus durante muito tempo, não abortem, mas alcancem a promessa. Repita comigo, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Verso 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Retroceder na fé leva à perdição. É por isso que a fé tem que ser guardada. É por isso que eu e você precisamos de perseverança. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele ainda está nas notas introdutórias ali do capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Eu gosto dessa frase, irmão e companheiro. Irmão, nós sabemos por que ele está falando isso. Somos parte de uma mesma família, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, os nascidos de Deus, filhos de Deus, somos irmãos. Mas ele diz companheiro. Que companheiro é esse? Companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus.
Por que ele usa esse linguajar? Porque diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O lugar onde João tem as revelações do Apocalipse, a ilha de Patmos, é um lugar onde ele se encontrava exilado, preso, por ter pregado o Evangelho. Então ele está dizendo: eu, João, irmão de vocês sabem de onde eu estou escrevendo, onde é que eu tive a experiência. Eu quero só lembrar, nós não somos apenas irmãos, nós somos companheiros no reino, sim, mas na tribulação. E por causa da tribulação, que é um requisito para se permanecer no reino, nós também somos companheiros na perseverança, porque nenhum de nós é doido de desanimar por causa daquilo que é momentâneo e abrir mão daquilo que é eterno. Essa era a linguagem deles o tempo todo, e precisa ser a minha e a sua linguagem, nos lembrando uns aos outros e ajudando os novos na fé. Eu quero encerrar perguntando a você: qual o nível do seu compromisso com Jesus? Quão consciente você tem de fato estado a respeito de um nível de compromisso do qual você não pode abrir mão? De acordo com Jesus, é fácil receber a palavra com alegria antes de ter problemas, mas nossa fé será testada quando as tribulações chegam, quando a oposição por causa do Evangelho chega. E quando essas coisas começam a acontecer, é melhor a gente se assegurar primeiro que não haja fragilidade no compromisso. Então Jesus está dizendo: antes de entrar, calcula quanto custa. O que ele estava dizendo? Eu preciso colocar em vocês a mentalidade correta antes de começar. Alguns de nós esperamos chegar ao prazo de validade para depois descobrir: será que eu tenho que recomeçar com a mentalidade certa, quando poderíamos ser construídos com a correta desde o início? É por isso que de tempos em tempos a gente precisa dessa avaliação. Richard Baxter, pregador, se não me engano, do século 17, inglês, ele diz: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Resumindo, ainda que possa haver desconforto ao passar pela porta e trilhar o caminho, o que nos aguarda por toda a eternidade justifica a perseverança. Mas se valorizamos o conforto momentâneo a ponto de negligenciar aquilo que é eterno, haverá dano. E o Senhor nos ajude não só a entender, mas a corresponder com Ele, a corresponder com a Sua palavra. Eu gostaria que, assentado mesmo como você está, a gente pudesse ter um tempo e um momento de oração. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e não pondera o suficiente aquilo que eu e você precisamos de forma prática fazer em relação a ela. A minha oração a Deus é que aquilo que você ouviu nessa hora não caia no esquecimento logo no final da reunião. E que não só o que Deus já fez aqui agora, enquanto você ouve a palavra, mas que muito mais do que isso possa acontecer depois desse momento. Então talvez seja a hora de dizer: sonda, meu Deus, conhece meu coração. De dizer: Espírito Santo, eu não quero me enganar. Me ajuda a entender o nível do meu compromisso. Me ajuda de fato nessa avaliação de calcular o custo. Será que eu tenho desde o início? E se não fiz desde o início, será que eu tenho feito isso agora? De fato entender quanto é que custa construir essa torre. De realmente ponderar se eu tenho condições ou não de ir até o fim. E obviamente o Senhor quer que você vá até o fim. O Senhor não quer que você desista. Mas Ele está dizendo: se você entrar nessa jornada, são minhas regras, são meus princípios, e o Evangelho não se adequará a você. É você que tem que se adequar ao Evangelho. Talvez seja um bom momento para renovar o compromisso, para dizer: Senhor, ainda que haja em mim disposição de entrega, determinação, eu sei que eu preciso do fortalecimento, da capacitação da graça, de uma consciência renovada. É evidente que ao longo da caminhada Deus quer nos oferecer recursos, e uma palavra como essa não tem o propósito de julgar ou condenar você, mas de fortalecê-lo, de renovar sua disposição, de permanecer firme na fé. Ele também vai disponibilizar recursos, mas os recursos não vão invadir sua vida sem que você assuma a sua responsabilidade de estar de fato comprometido e profundamente comprometido com Ele e com a sua palavra. Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Pai, nós
te pedimos mais uma vez que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que a palavra alcance o nosso coração, o nosso espírito, que nós possamos ter mais do que um discurso, uma palestra, mais do que alinhamento doutrinário, que a luz, que a revelação da tua palavra, aplicada pelo teu Espírito, o Espírito da verdade, resplandeça em cada um de nós e encontre resposta. Nós queremos viver um nível de rendição e entrega cada vez maior ao Senhor, ao seu governo. E nós queremos sustentar isso não apenas de forma verbal, enquanto sinalizamos uma decisão da nossa parte, nós também clamamos pelos recursos celestiais. Nós não queremos apenas calcular o custo com a consciência dele, queremos seguir firmes e determinados, numa fé que anda de mãos dadas com a perseverança, que prossegue com determinação, avançando para o alvo, reconhecendo que não há nada que justifique o desânimo ou o naufrágio na fé. Nós clamamos graça e favor do alto em nome do Senhor Jesus.